Capitólio parecia ter encontrado a fórmula perfeita para crescer rápido. Paredões de rocha talhados por milhões de anos, água azul turquesa represada pelo Lago de Furnas e uma fama que se espalhava mais depressa do que a cidade conseguia absorver. Mas em 8 de janeiro de 2022, um único instante mudou a forma como boa parte do Brasil passou a enxergar aquele lugar. Para entender por que um dos destinos que mais cresciam no país hoje exige mais cuidado, mais dinheiro e mais paciência de quem quer visitá-lo, é preciso voltar ao momento em que tudo começou a se transformar de forma abrupta. Até o início dos anos 2010, Capitólio era pouco mais que um município pequeno do sul de Minas Gerais, vivendo da pesca, de alguma agropecuária e de um turismo tímido, restrito a moradores da região que conheciam os cânions formados pela represa de Furnas. Não havia estrutura para receber multidões. As estradas eram estreitas, as pousadas poucas e os barcos que levavam visitantes até as paredes de pedra eram, em grande parte, embarcações artesanais, conduzidas por pescadores que aprenderam a virar guias turísticos por necessidade. E isso mudou com a força das redes sociais. Fotos dos cânions, com cachoeiras despencando direto no lago e barcos minúsculos diante de paredões de 30 metros, começaram a circular no Instagram por volta de 2016, e o efeito foi imediato. Em poucos anos, Capitólio deixou de ser um destino regional para se tornar um dos nomes mais buscados do turismo nacional, disputando espaço com praias e cidades históricas já consolidadas. Pousadas se multiplicaram, empresas de passeio de barco surgiram aos montes, e parte da economia local passou a girar quase inteiramente em torno dos cânions. Esse crescimento, no entanto, avançou mais rápido do que a fiscalização. Embarcações operavam sem controle rigoroso de lotação, passeios continuavam mesmo sob previsão de chuva forte, e poucos se perguntavam se aquelas paredes de rocha, expostas havia décadas à variação do nível da água, eram tão estáveis quanto pareciam nas fotos. Na tarde daquele sábado de janeiro, uma tempestade atingiu a região. Segundo os registros das autoridades, parte de um paredão rochoso, já enfraquecido pela infiltração de água da chuva, cedeu e despencou sobre embarcações que passavam abaixo dele, em uma área conhecida por sua beleza e por concentrar grande fluxo de turistas. O desabamento resultou em mortes e em dezenas de feridos, número que os relatos oficiais situam perto de 10 vítimas fatais. Equipes de resgate, bombeiros e mergulhadores foram mobilizados às pressas, e as imagens do socorro, gravadas por turistas presentes no local, correram o país em minutos. Não foi apenas uma tragédia local. Foi o fim abrupto de uma década de crescimento sem controle. O acidente expôs, de uma só vez, todas as fragilidades que o crescimento acelerado havia deixado para trás. Nos dias seguintes, o governo de Minas Gerais suspendeu temporariamente os passeios de barco nos cânions e a Marinha do Brasil, responsável pela fiscalização da navegação em águas interiores, passou a atuar com um rigor que Capitólio nunca havia experimentado. O que antes era um setor conduzido em grande parte por costume e confiança tornou-se, da noite para o dia, uma atividade sob vigilância técnica constante. A primeira mudança concreta veio na forma de interdições. Trechos inteiros dos cânions, considerados de maior risco geológico, foram fechados à navegação e ainda hoje permanecem, em determinados pontos, com acesso restrito ou proibido. Estudos de engenharia geotécnica passaram a ser exigidos para avaliar a estabilidade das formações rochosas, algo que simplesmente não existia como prática antes da tragédia. Paredões que antes eram o principal cartão postal de Capitólio, retratados em milhares de fotos, tiveram sua aproximação limitada ou vetada, obrigando operadoras a redesenhar completamente os roteiros oferecidos aos turistas. A navegação também mudou de lógica. Os barcos passaram a operar com limite de lotação mais rígido, uso obrigatório de colete salva-vidas fiscalizado de perto e suspensão automática de passeios diante de qualquer sinal de instabilidade climática, chuva, vento forte ou previsão de tempestade elétrica. Antes, decidir cancelar um passeio dependia do julgamento individual de cada condutor. Depois do acidente, essa decisão passou a seguir protocolos formais, definidos por órgãos estaduais e federais, com pouca margem para exceções. Paralelamente, a fiscalização se intensificou em todas as frentes. Embarcações passaram a ser vistoriadas com mais frequência, documentação de guias e condutores foi exigida com maior rigor e empresas que operavam de forma informal, muitas delas nascidas justamente durante o boom das redes sociais, enfrentaram a escolha entre se regularizar ou fechar as portas.
Para um setor que havia crescido de maneira improvisada, adaptar-se a exigências técnicas, seguros obrigatórios e vistorias periódicas significou um salto de custos que nem todo pequeno operador conseguiu suportar. Esse aumento de custo operacional se espalhou por toda a cadeia turística da cidade. Embarcações precisaram ser adaptadas ou substituídas, equipes precisaram ser treinadas, e o preço final dos passeios subiu para cobrir taxas, seguros e equipamentos de segurança que antes eram tratados como opcionais. Pousadas e restaurantes, que dependiam diretamente do fluxo de visitantes atraídos pelos cânions, sentiram o reflexo. Uma cidade que vivia da facilidade e do preço acessível de seus passeios passou a competir também com uma percepção de risco que não existia antes de 2022. Ao mesmo tempo, uma parte do público que antes via Capitólio como sinônimo de aventura segura e barata passou a associar o nome da cidade, mesmo que injustamente, a um episódio de tragédia. Comentários em redes sociais, reportagens e buscas na internet, nos meses seguintes ao acidente, frequentemente relacionavam o destino ao desastre antes de mencionar suas belezas naturais. Para operadores locais e para o poder público municipal, ficou claro que a reconstrução da imagem da cidade exigiria mais do que apenas reformar procedimentos técnicos, seria necessário reconstruir confiança. Reconstruir confiança, no entanto, mostrou-se mais complexo do que aprovar novas normas. Nos meses seguintes ao acidente, Capitólio viveu um período de instabilidade que misturava dois movimentos opostos ao mesmo tempo. De um lado, autoridades e empresários tentando provar que o destino havia se tornado mais seguro. De outro, parte do público tratando qualquer notícia vinda da cidade com desconfiança automática. Bastava uma chuva mais forte na região ou um vídeo antigo do desabamento voltando a circular, para que reservas fossem canceladas e hotéis relatassem quedas súbitas de ocupação, mesmo sem qualquer novo incidente. Esse período de instabilidade também revelou uma divisão dentro do próprio setor turístico local. Empresas maiores, com mais capital, conseguiram absorver os custos das novas exigências, investir em embarcações modernas e em certificações de segurança e usar justamente esse investimento como argumento de venda, vendendo não apenas o cânion, mas a segurança do passeio. Já pequenos operadores, muitas vezes famílias que haviam entrado no setor durante o boom das redes sociais, enfrentaram dificuldade para competir. Alguns fecharam, outros se associaram a empresas maiores. O turismo de Capitólio, que havia crescido de forma pulverizada e informal, começou a se concentrar em menos mãos, mais estruturadas e mais fiscalizadas. Um paradoxo começou a se desenhar com clareza. A cidade que precisava provar que era seguro o suficiente para continuar recebendo turistas era, ao mesmo tempo, obrigada a lembrar constantemente, em cada nova regra e em cada nova placa de aviso, que ali havia ocorrido uma tragédia. Cartazes informativos sobre uso de coletes, limites de aproximação dos paredões e protocolos de emergência, pensados para transmitir segurança, também funcionavam para alguns visitantes como lembretes visuais do que havia acontecido. Enquanto isso, o poder público de Minas Gerais e o município de Capitólio tentavam equilibrar dois objetivos que nem sempre convergiam. Preservar a atividade econômica da qual a cidade dependia, o turismo respondia, segundo estimativas locais, por parcela significativa da arrecadação e do emprego no município, e, ao mesmo tempo, evitar repetir o cenário que havia levado à tragédia. Novas normas de zoneamento para embarcações, limites de horário para navegação em determinadas áreas e monitoramento mais próximo das condições climáticas em tempo real tornaram-se parte da rotina de quem trabalhava com os passeios. A pergunta que pairava sobre a cidade não era mais apenas técnica, mas também emocional. Seria possível continuar vendendo aventura e beleza natural em um lugar que, para muitos brasileiros, havia se tornado sinônimo de risco? A resposta começou a se desenhar lentamente, quase sem anúncios grandiosos. Capitólio não tentou esconder o que havia acontecido, nem apagar a memória do acidente das conversas com turistas. Os próprios condutores, em muitos casos, passaram a explicar as novas regras de segurança logo no início dos passeios, como parte da experiência. A transparência, ainda que forçada pelas circunstâncias, tornou-se parte da nova identidade do destino. Restava saber se isso seria suficiente para devolver à cidade o crescimento que ela vivia antes de 2022, ou se Capitólio precisaria aceitar um novo tamanho, mais lento, mais regulado e talvez mais sustentável. Passados poucos anos do acidente, Capitólio não desapareceu do mapa do turismo brasileiro, mas também não voltou a ser exatamente o que era antes.
Os números contam parte dessa história. Enquanto o fluxo de visitantes levou algum tempo para se recuperar totalmente, a cidade seguiu figurando entre os destinos mais procurados de Minas Gerais, ainda que com um perfil de público diferente. Quem chega hoje aos cânions encontra menos improviso e mais burocracia. Cadastro prévio, briefing de segurança obrigatório, embarcações vistoriadas, rotas redesenhadas para evitar as áreas mais instáveis e preços que já não competem apenas pelo custo mais baixo, mas pela credibilidade de quem oferece o passeio. Essa é, em essência, a resposta à pergunta que dá título a esta história. Não é que ninguém mais queira visitar Capitólio, é que uma parcela dos turistas, especialmente aqueles que buscavam experiências rápidas, baratas e sem burocracia, passou a hesitar diante de um destino que exige mais planejamento, mais gasto e que carrega, ainda que silenciosamente, a lembrança de uma tragédia. Ao mesmo tempo, outro perfil de visitante começou a preencher esse espaço. Pessoas dispostas a pagar mais por um passeio mais controlado, atraídas justamente pela ideia de que, agora, existe fiscalização de verdade. A contradição que atravessa toda essa transformação é exatamente essa. O desastre que quase destruiu a reputação de Capitólio também forçou o único tipo de mudança capaz de garantir sua sobrevivência a longo prazo. Um turismo que crescia rápido demais, sustentado por barcos sem controle rigoroso e por paredões que ninguém avaliava tecnicamente, dificilmente teria condições de se manter daquela forma por muito mais tempo sem que uma tragédia, mais cedo ou mais tarde, acontecesse. A pergunta que fica não é apenas sobre o que a cidade perdeu, mas sobre o que ela precisou construir para continuar existindo como destino turístico. Hoje, os cânions de Furnas continuam entre as paisagens mais fotografadas do interior brasileiro. As águas seguem com a mesma cor intensa, os paredões de rocha continuam impressionantes vistos da água, e boa parte da economia de Capitólio ainda depende diretamente de quem chega buscando esse cenário. O que mudou foi a forma como essa beleza é entregue, com mais distância de certas paredes, com mais regras, com mais gente fiscalizando, e, inevitavelmente, com a consciência de que aquele lugar já não é apenas sinônimo de aventura despreocupada. Capitólio se tornou, sem ter escolhido isso deliberadamente, um exemplo de como um destino turístico reage depois de uma tragédia que expõe suas próprias fragilidades. Cresceu rápido demais, quebrou de forma dolorosa e teve que se reconstruir sob regras que talvez devessem ter existido desde o início. Seu legado, hoje, não é apenas o de uma paisagem natural extraordinária, mas o de uma cidade que aprendeu, da forma mais dura possível, que beleza e segurança precisam caminhar juntas e que o preço de ignorar essa lição pode ser medido em vidas e não apenas em números de turistas.